até o 9, aliás, a primeira parte, tá? Eu vou ler e você vai ler na sua Bíblia aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que atirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Beleza. Muito bem, meus queridos, fazendo uma análise da estrutura textual, porque para você entender e compreender o texto, você precisa ler o texto, ler o contexto, que é o texto que vem antes e o texto que vem depois, e você se dedicar àquele texto. O pastor Gesiel Gomes disse que ninguém deveria pregar se não lesse o texto pelo menos 25 vezes. 25. Ele lia a primeira, lia a segunda, lia a terceira, lia a quarta, lia e orava, e meu Deus, me dá entendimento. Porque às vezes ele pensa que ele tem um entendimento do texto e não tem. Uma vez ele me irmão pregar ao ar livre. O pior de tudo é que ele pregou ao ar livre. E ele dizia assim, ele leu o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele disse assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele começou a pregar e dizia assim: pois é, não vai faltar nada, irmão. Não vai faltar alegria, mas não vai faltar tristeza. Não vai faltar saúde, mas não vai faltar doença. Eu digo: desmantelou tudo. Porque o texto não está dizendo isso. Aonde é que no Salmo 23 está falando de doença? Me diga. O Salmo 23 é o salmo dos cuidados de Deus. Olha, se Deus vai cuidar da gente, vai lá, ganha uma doença em cima da gente. Pode. É um contrassenso. Então é preciso que a gente entenda o texto, estude o texto e às vezes ore. Uma vez eu me deparei com o texto da Bíblia Sagrada. Eu vou dizer para os irmãos, capítulo 3 de João. Eu não entendi. Passei um mês, passei 2 meses, não entendi aquilo. Eu digo: meu Deus, o novo nascimento, Nicodemos, o que é isso? E olha que eu já tinha feito, parece que eu tinha feito até teologia, tinha me formado. E nada. Aí o que eu fiz? Eu fui para o meu quarto, fechei minha porta, abri a Bíblia no texto, me ajoelhei e pedi: tem misericórdia de mim para eu compreender esse texto. E Deus me deu compreensão do texto. E Deus me deu. Porque a gente precisa, na presença de Deus não há arrogância. Na presença de Deus, ou você se torna humilde ou você sai. Porque grande, sublime, algo, só Ele. Só Ele. Tá bom, meus irmãos? Então, primeiro, no capítulo 6 de Isaías, eu queria que você notasse uma coisa aí. Eu não sei se sua Bíblia é uma Bíblia de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. A SBB, ela tem a tradução brasileira, ela tem a revista corrigida, ela tem a revista atualizada, ela tem a nova tradução na linguagem de hoje, e ela tem uma que foi lançada agora em 2017, que o pastor Ezequias Soares faz uma propaganda extraordinária dela, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Não sei se vocês têm aí. Irmãos, eu quero aqui
gente se considerar, eu tenho vários tipos de Bíblia. Eu tenho Bíblia de estudo, eu tenho só Bíblia. Eu mesmo só gosto de vir para a igreja, eu não venho com Bíblia de estudo, eu venho só com a Bíblia mesmo, o texto. Para mim é o texto. Porque a gente pega uma Bíblia de estudo e a gente fica certinho no rodapé, o tempo todo no rodapé, não sei se acontece com você. Rodapé, então eu digo, não, vou parar com isso, o que me interessa é o texto, é o que Deus está dizendo. Pois bem, então a Sociedade Bíblica do Brasil e a CPAD, elas lançam Bíblias, né, fiéis. Então eu tenho Bíblias que eu compro, né? Então aí, mas eu não compro. Mas algumas Bíblias da CPAD, como a Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal, agora lançaram uma nova, vou comprar, fantástico, maravilha. É a nossa Bíblia, o povo pentecostal, somente da Assembleia de Deus, que é editada pela CPAD. E uma dessas Bíblias de tradução da SBB. Essas versões das SBB, elas trazem recursos didáticos. Eu não sei, observa aí no versículo 1 do capítulo 6 de Isaías, a palavra no ano, no, N-O, o N está em negrito, está ou não está? Sim ou não? Observe no versículo 6, a palavra mas, está em negrito ou não está? Sim ou não? No versículo 8, a palavra depois, a letra D, está em negrito ou não está? Isso aí é um recurso didático. É um recurso didático. Para que a gente possa entender. O que os irmãos que fizeram a tradução, a SBB, fizeram, foi mostrar que o texto de Isaías 6 se divide em 3 partes. Até para os pregadores é bom. 3 partes. A primeira parte, né, que eu coloquei aqui, vai falar sobre a situação que foi mostrada a Isaías. Isaías é levado ao céu e se encontra na sala do trono e tem uma visão do que está acontecendo ao redor dele. Então você vê do versículo 1 até o versículo número 5 essa estrutura. Quando chega no versículo 6 e 7, tá? Você vê uma outra situação. É a situação em que o serafim, ele vai no altar e pega uma tenaz, tira uma brasa, pega a brasa, leva lá nos lábios de Isaías, toca e fala alguma coisa para Isaías. Certo? O assunto é o mesmo, mas a dinâmica da coisa muda. O versículo 8 diz assim: depois disso, depois de quê? Depois que João viu, teve a visão do trono, dos serafins, depois que o serafim aniquilou com aquela brasa o pecado dele, e ele foi purificado do seu pecado, depois disso, aí ele ouve a voz divina, a voz de Deus, né? Que diz assim: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Ou seja, quem será o nosso representante na terra para dar uma mensagem à terra? Quem vai ser isso? Observa que Deus, quando faz essa é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é aquela pergunta que você faz ao seu interlocutor e que você espera uma reação no seu interlocutor. Você não está fazendo diretamente a ele, mas a pergunta é tão impactante que produz nele uma reação à sua pergunta. E Deus não diz assim: Isaías, tu queres ir? Deus não fala isso. Deus simplesmente diz assim, como se ele perguntasse de forma generalizada: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós em nosso lugar? Nós não vamos, mas alguém precisa ir. Quem será esse? E Isaías, impactado
pecado de Deus. Ele então, sentindo o impacto e o peso daquelas palavras sobre si, né, agora já purificado do seu pecado, já salvo, né? Aí o que é que ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o contexto, porque depois Deus diz assim: vai. Aí ele tem o aval de Deus e Deus o envia a fazer a sua obra. No caso de Isaías, a ser o profeta messiânico, né? Isaías, ele é chamado de um profeta messiânico porque a partir dali ele vai mostrar características do reino de Cristo na terra. Quem seria esse rei? Como ele seria? A gente vê no capítulo 9, por exemplo, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, características dele. E aí ele vai falar no capítulo 53 de Isaías, ele vai falar sobre a obra redentora, que ele era, na verdade, como uma ovelha muda que iria ao matadouro, não abriria sua boca. Ele veio para ser morto, mas a sua morte, o seu sangue, serviria para purificar o pecado de muitos. No versículo 11 do capítulo 53 de Isaías, está escrito que ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e diz a Bíblia, e ficará satisfeito. Ficará satisfeito. Isso, eu acredito que não aconteceu, mas vai acontecer, porque no dia que a igreja subir, e que Jesus, o cabeça, descer até as nuvens, e que a igreja subir, a igreja será revelada. Os anjos esperam com grande expectativa esse dia. Eles não conhecem de fato a noiva. Só quem conhece o coração é Deus, né? Os anjos não conhecem. Satanás não sabe o que a gente pensa. Por mais alto que seja o grau de inteligência, de capacidade de um ser celestial, mas ele sabe futuro. Deus, Jesus é chamado de o Pai da eternidade. Por quê? Porque ele cria as características e as condições do futuro. Se uma pessoa está destinada a ir para o inferno, mas essa pessoa aceita Jesus, o futuro dele muda, e muda por causa da cruz do Calvário e do fato do domingo da ressurreição, de Cristo ter ressurgido. Porque se a cruz foi um ato dos homens contra a salvação de Deus, o domingo da ressurreição, o túmulo vazio, foi a resposta de Deus dizendo: eu aceito por completo o sacrifício do meu Filho em favor da humanidade. Jesus ressurge e ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nos céus e na terra é-me dado todo o poder. Era um poder que ele tinha deixado por um tempo para se tornar humano, e ele vem, e quando ele ressurge vitorioso contra a morte, contra o inferno. Inclusive ele tem as chaves da morte e do inferno, e então ele se torna herdeiro de tudo. Ressurge, assenta-se à destra de Deus e diz: agora vocês precisam pegar a notícia do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, né? A notícia da salvação a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias. O resultado disso vai desembocar, sabe aonde? No capítulo 5 de Apocalipse. Lá, né, tinha um livro na mão do Pai, estava sentado, de novo o trono aparece, Deus, o Pai, está sentado. O livro, escrito por dentro e por fora, é exposto. E Deus pega o livro e estende. Alguém tem que desatar os livros para que a obra da redenção ela se estabeleça completamente. Alguém tem que ir lá e pegar aquele livro e abrir aquele livro. E Deus estende a mão com o livro. Mas a Bíblia diz que João, ele diz assim: rapaz, nem no céu nem na terra
nem no céu nem na terra se achou alguém ao menos digno de olhar para o livro, quanto mais pegar nele. Aí João começa a chorar. Chora. Aí um dos anciãos, daqueles 24 anciãos que está lá no capítulo 5 de Apocalipse, os 24 anciãos chegam para João e dizem assim: ei João, deixa de chorar. O cordeiro que morreu e ressuscitou, ele fez exatamente para esse momento, para ele poder pegar aquele livro. Aí João ouviu: o cordeiro quando ele volta aqui e vê que procura o cordeiro, na verdade não era um cordeiro, era um leão. Observa lá, pode ir lá do texto que é isso. Ele olha e vê o leão, e o leão diz: olha, realmente eu morri na cruz do Calvário, ressuscitei no domingo para exatamente essa hora. Aí ele vai lá, pega o livro da mão do Todo-Poderoso, tá, para desatar os selos, que é quando começam todas as pragas, todas, né, as trombetas, os selos são abertos, tudo aquilo, né, que ele pega o livro. Aí a Bíblia diz que todos os seres viventes, 4 seres viventes que estão lá, esses 4 seres viventes serafins que estão lá, eles se ajoelham os 24 anciãos com coroas, não, que representam a igreja ali, né, e os santos do Antigo Testamento, e toda uma multidão de gente vindo de tudo quanto é cultura, etnia, tribo, língua, povos e nações. João viu de uma forma extraordinária isso. Ele disse: meu Pai do céu, que coisa linda! Que coisa linda! Então, uma coisa que a gente vai aqui observar no texto de Isaías 6, primeira coisa, uma das primeiras coisas, é que o texto mostra um trono. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sobre o quê? Trono. E o seu cetro enchia o quê? O templo. Observe que está falando de trono. Ora, alguém que está assentado num trono, com certeza tem um domínio. Ele tem um domínio para fazer tudo aquilo que ele quer. O anjo tinha dito: olha, para ele não há nada impossível. Acaso alguma coisa difícil para ele? Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira. Ele tem todo o poder. Ele está sentado no trono, o trono de todo o universo. Então Isaías, ele viu o trono, como se Deus estivesse dizendo para ele assim: olha, tudo que eu vou dizer para ti é a verdade. Eu não só vou dizer, como eu posso fazer, porque eu tenho o domínio de tudo. Se eu enviar alguém ao exterior para fazer missões transculturais, eu vou mantê-lo, eu vou guardá-lo, eu vou instruí-lo, eu vou usá-lo, eu vou instrumentá-lo, eu vou dar a palavra no abrir da sua boca com graça, aleluia, com todas as manifestações espirituais do Espírito Santo. Eu vou enchê-lo do Espírito, eu vou capacitá-lo, ele vai cumprir a obra para a qual eu determinei que ele faça. Porque tem o poder para fazer isso. A primeira coisa que João vê é o trono de quem está no poder, de quem pode todas as coisas, né? Outro dia eu entrei numa situação difícil, muito difícil, e eu me acostumei a ir lá para a praia. Tem um lugar lá na litorânea que eu vou. Aí eu vou lá toda semana lá. Aí eu fico olhando o mar. Aí um dia eu fiquei tão angustiado que eu fui lá
E me reclamei para Deus. Tem dia que eu saio do carro, tem dia que eu ando no carro, tem dia que eu vou lá para a praia. Eu acho que tem gente que vai me olhar e diz que ele é um doido, é um louco. Eu digo, tudo bem, não estou importando não. Aí eu fico, às vezes eu fico em locais mais isolados da praia, né? Aí eu vou e converso com Deus. E eu disse, Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas, mas tem hora que Tu parece que não queres ver. Tem hora que o céu está de bronze. Tem hora que eu estou num quarto fechado. Tem hora que eu não ouço a Tua voz, eu não consigo. Eu sei que o problema não está contigo, está comigo. Mas se Tu não me socorreres, eu vou descer a cova. Olha o que o salmista disse. E aí a gente luta em oração, né? E a Bíblia diz que a gente vai alcançar a resposta das nossas orações se nós perseverarmos em oração até o fim. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Uma das coisas que está aqui no texto é a relação do trono com o templo. Aquele que tem todo o poder em relação ao templo. E o templo é o lugar da redenção, onde o homem, a mulher, o povo de Israel e agora a igreja vem falar com Deus, tem contato com Deus, né? Então, esse é um momento assim maravilhoso, o trono de Deus em relação com o templo de Deus. Esse templo aqui, ele não é o templo de Jerusalém, ele é o templo lá no céu, porque lá no céu tem um templo. Você sabia que lá no céu tem um templo? Com todos aqueles elementos, inclusive a Arca da Aliança, lá no céu. É só ler Apocalipse 11, Apocalipse 15, por exemplo, que está falando que o templo está lá. E apareceu no céu a Arca de Deus. Bom, então nós temos aí os serafins. Quantas asas tinham os serafins? Quantas asas? 6 asas, meia dúzia, né? Com quantas eles voavam? Só 2. E por que eles cobriam o rosto e cobriam os pés com asas? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pensaram para meditar sobre isso? 6 asas. A asa foi feita para quê? Para cobrir pé? Para voar. A asa foi feita para voar. Mas ele estava cobrindo o quê? O rosto, para não ver, como se eles estivessem com uma certa vergonha. Entendeu? E cobriam os pés como se eles estivessem atados, sem poder fazer muita coisa. E voavam com grande dificuldade, com 2 asas apenas, ao redor do trono, e dizendo, o que é que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A palavra santo, essa palavra santo, no original, no hebraico, é kadosh. Kadosh. Diga comigo, kadosh. Significa o quê? Separado. Sabe o que eles estavam dizendo? Os serafins estavam com dificuldade, com 2 asas cobrindo os olhos, e com 2 asas cobrindo os pés, e com 2 asas apenas estavam voando, e estavam dizendo, ele é separado, ele não tem culpa, ele é santo, ele é justo, por conta do conflito celestial. A terça parte dos anjos, liderados por Satanás, tinha se rebelado contra Deus. E Isaías, quando ele olha, ele vê aquela situação e diz, olha, há algo de errado, alguma coisa
meus olhos viram o rei. Eu não posso ver a Deus. Deus tinha dito para Moisés, lá em Êxodo: nenhum homem verá minha face e viverá. E Moisés viu a Deus pelas costas, né? Mas Isaías viu o Senhor, e ele disse: eu vou morrer então. Aí o serafim pega lá a tenaz, pega a brasa, traz, toca nos lábios de Isaías e diz assim: o teu pecado foi tirado e purificado o teu pecado. Bom, a partir dali, Isaías não tinha mais nenhuma razão, né, para negar a pergunta que viria depois. Amém? Porque qual a pergunta que viria depois? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa foi a palavra de Deus. É preciso que o mundo, que a terra entenda que estão em rebelião contra Deus, que as nações estão em rebelião contra Deus, que as nações estão buscando seus próprios valores, suas próprias verdades, suas próprias religiões, suas próprias formas de se chegar a Deus, não aceitam o caminho que é Jesus. É preciso que elas conheçam que há uma forma de se chegar a mim, que eu estou estabelecendo uma forma de redenção. Quem vai dizer isso para a humanidade? Isaías chega e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, meus queridos, que o Evangelho é a única mensagem salvadora. Não existe o Alcorão. O Alcorão não tem mensagem salvadora nenhuma, apesar de no Alcorão ter textos da Bíblia, mas não é a Bíblia e, portanto, não é a palavra de Deus e não traz salvação nem libertação a ninguém. Milhões estão aprisionados, precisando da salvação em Cristo, né? Nações inteiras, só os muçulmanos são mais de 25 nações. Mais de 25 nações, em que 99% são muçulmanos, vivem segundo o Alcorão, não conhecem a Bíblia, não conhecem a Cristo, não conhecem a obra da salvação em Cristo, nem o Espírito Santo, nem as promessas confortadoras da palavra de Deus. Não sabem do arrebatamento, não conhecem o juízo final, não sabem que aí vem a grande tribulação, não conhecem as verdades que nós conhecemos, e nós precisamos dizer isso a elas. Eu preciso me envolver com missões, você precisa se envolver com missões, nós precisamos nos envolver com missões como se fosse a nossa prioridade. A nossa prioridade. Muito bem. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, a prioridade do ministério do Espírito Santo é a obra missionária. Quando você abre, por exemplo, Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, e há de ser nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O versículo 32 diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para ser salvo é preciso invocar o nome do Senhor. Esse texto lá, Joel 2, versículos 28 a 32. Quando Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando ele dá aquela mensagem anunciando em Cristo a salvação para o povo de Israel e para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamasse, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele cita Joel e ele cita o versículo 28 até o versículo 32. Ele diz: olha, o que está se cumprindo perante os vossos olhos é aquilo que profetizou Joel.
no capítulo 2, versículo 28 até 32, que diz: e há de ser nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É o ministério do Espírito Santo que está sobre toda a terra. A igreja prega e o Espírito Santo convence. A pregação do Evangelho é uma parceria entre a igreja e o Espírito. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 21, está dito lá: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva, por quê? É uma parceria. O Espírito convence, mas a igreja, ela prega. Os anjos não pregam. O Espírito Santo também não vai pregar, né? Mas a igreja, ela é a agência que Deus escolheu e destinou para que as nações tomem conhecimento de tudo aquilo que aconteceu no Calvário. Eu tenho essa responsabilidade. O que Paulo disse? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ou se eu não me envolver na pregação do Evangelho. Então, Joel 2, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro pregando em Atos 2, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Paulo também, no capítulo 10 de Romanos, quando ele começa aquele texto que a gente sabe muito bem, né? Capítulo 10, versículos. Já que a gente está nele aí, vamos lá nele. Romanos 10. Me ajude aí. 10, versículo 13, 14, 15. 14, 15. 13, 14, 15 do capítulo 10 de Romanos. Vamos lá. Olha o versículo 13. O versículo 13 é exatamente o mesmo versículo de Joel, que Joel profetizou, e o versículo de Atos 2, que Pedro falou, pregando. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o mesmo texto. Ou seja, para ser salvo é preciso invocar, é preciso pedir, é preciso, confessar. Aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo, diz Paulo, né? Então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar é preciso crer. É por isso que ele diz: como pois invocarão aquele que não crê? Como vão invocar? E como vão crer se nunca ouviram? E como vai ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Olhe, quando eu estava na Jatuba, o irmão ali conhece. Picada não tinha crente. Picada, né? Picada não tinha crente. E o pastor me mandou para lá. E nós oramos a primeira vez, nós oramos por 23 pessoas. 23 pessoas. Todas ajoelhadas. Mas 4 ou 5 famílias. Filhos. E as meninas de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. E aí eu estava cuidando de uns 15 povoados, mais ou menos. O pastor disse: Aragão, eu vou te trazer mais de lá para cá para te cuidar dessas ovelhas aí. Eu digo: tudo bem. Aí ganhamos um terreno e começamos a construir, tirou mesmo uma congregação e começamos aquele trabalho. E então fundamos um vocal de crianças de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, 6 anos mais ou menos. Amiguinhos de Jesus. E eu ia para lá todo domingo, mais cedo, na escola dominical, vinha da sede, ia lá para o povoado
em 6 quilômetros mais ou menos, com bicicleta mesmo, era quase bom de acordar gritando, como dizia o pastor, né? Eu não tinha nem moto, tinha uma bicicleta que às vezes eu ia bem para a estrada. E eu ia todo domingo para lá, mais cedo, e ensaiava os hinos com aquelas crianças. Eu mais para Mercedes. Muito bem. Depois, passou-se 1 ano, 2 anos, eu vim embora para São Luís. Jesus me trouxe para cá. Mais ou menos uns 7, 8 anos depois, eu andando, olhando lá pelo Facebook, não é Facebook, né? Mas eu olhei o Facebook lá, e vi adolescentes e jovens num vocal tremendo, bem uns 30. Eu disse assim, de onde é isso? Aí disseram assim, é lá da Picada. É lá da Picada. Eu digo, meu Deus, mano, não deixei de separar agora, que eu acho que foi alguma coisa. Na verdade, que quem estava fazendo aquela obra todinha era o Espírito Santo. Eu vim embora, mas o Senhor cuidou do seu povo, do seu rebanho. Ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É possível que o inimigo tenha querido destruir, mas não pôde, e a obra permanece crescendo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O ministério do Espírito Santo. Pastor Yonshu, pastor Paulo Yonshu, depois faleceu há uns 3 anos atrás, pastor da Coreia do Sul. Estude sobre ele um pouco, estude sobre ele. Já faleceu. David Yong-shu, pastor da igreja da Assembleia de Deus na Coreia. Ele, em 1952, quando ele começou o ministério dele, primeiro que quando ele aceitou Jesus, ele estava no leito de morte. O médico tinha dado 6 meses de vida para ele. Ele estava com tuberculose em último grau. E o médico disse, tu tem 6 meses, fica aí. Ele era budista. Mas uma jovem de 14 anos ia todo dia lá no hospital visitar ele, com a Bíblia na mão, e dizer, aceite Jesus, aceite meu Jesus, você já não tem mais muito tempo de vida, aceite Jesus, aceite Jesus. E ele, duro, um dia, ele disse, você ainda não viu o calendário que eu botei aqui, todo dia eu risco, eu já tenho poucos dias, larguem aqui, não venham mais aqui com esse seu Jesus. Aí a menina, em vez de ir embora, se ajoelhou na cama, ali próximo à maca, né, onde ele estava deitado, e chorou. Caiu num pranto muito grande. Ele disse, por que você está chorando? Por que você está chorando? Ele disse, é porque você não tem Jesus. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Você está há alguns dias para ir para um lugar terrível. Eu não aceito você ir para lá. E ele disse que no budismo ninguém chora pelo outro. Ele disse, rapaz, eu não sabia. Ele disse, levante. Eu quero ser Jesus, eu quero ser Jesus. Ela se levantou, chegou e disse assim, pegue minha Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia, abriu em Crônicas. Fulano gerou fulano gerou. Disse, não. Se você começar aí, você morre antes de chegar no Evangelho. Começa no Evangelho de Marcos, que só tem 16 capítulos, né? Comece lá. Aí ele começou e disse, eu quero aceitar Jesus. Pois bem, ele não morreu. E aí, fez teologia, aceitou Jesus, fez teologia, se formou, e saiu evangelizando em casa em casa. Pegava a Bíblia e saía evangelizando em casa em casa. Contava o testemunho dele, e pregava, e dizia que ia ser salva, isso lá na Coreia. E aí falava, 1952, 13, aí ia lá, nada. 6 meses ele evangelizando sem ganhar uma alma para Jesus. Ele disse, meu Deus, o que está acontecendo? Tu disse que era para eu sair e pregar o Evangelho. E às vezes as pessoas pensam que sair pregando para pregar o Evangelho de qualquer maneira. Põe a Bíblia debaixo do braço, põe a caixa debaixo do braço, aí não orou, não se consagrou, não se dedicou, não perguntou para onde ir.
Quem comanda a evangelização é o Espírito Santo. Glória a Deus. Você acredita? Aí, ele estava ajoelhado quando ouviu a voz do Senhor dizendo para ele: Chu, você precisa conhecer o Espírito Santo e aprender a trabalhar com ele. Se você fizer isso, pode ter certeza que vai ser muito bem sucedido. Pois é, ele foi há uns 3 anos atrás, ele foi para o céu. Mas a igreja que ele deixou, a igreja local, tem quase 1 milhão de membros. Quase 1 milhão. Em 1984, a igreja dele crescia a uma média de 10 mil membros por mês. Por quê? Porque ele deu a devida importância ao ministério do Espírito Santo. Quando o pastor, ele diz, eles cheios do Espírito, vamos, meus irmãos que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito, busca o batismo do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o batismo do Espírito Santo não é para os super crentes, não é para os crentes santos, só santos, como se tivesse 2 classes de crente: o crente que é um santão, que pode ser cheio do Espírito Santo, e o crente que é não tão santão, que vai ficar só olhando o outro falando em Deus. O batismo com o Espírito Santo é para quem crê. Você é batizado com o Espírito Santo pelo mesmo sacrifício que você é salvo e que você é curado, e é tudo pela fé. É tudo pela. Deixa eu provar isso para você na Bíblia, tá bom? Deixa eu provar isso para você na Bíblia. Louvado seja Deus. Tomara que eu ache. Glória a Deus. Tomara que eu ache. Mas se eu não achar aqui agora, eu vou me comprometer. Bom, para começar em Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo 20. Diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Se Deus prometeu algo para você, e o batismo com o Espírito Santo é promessa de Deus, Ele não vai dizer não. Ele não vai. É claro que se você estiver em pecado, né, então você não vai receber, porque o Espírito Santo não habita em pecadores, tá? Mas se você é santo, se você é alguém que vive para Deus, você está em comunhão com Deus, e você passa não sei quanto tempo sem ser batizado com o Espírito Santo, pode ser que haja aí uma fraqueza, uma falta de fé. O que é a falta de... O que é fé? Deixa eu dizer para você o que é fé. Fé não é manipulação mental. Não é eu dizer assim, eu vou ficar bom, eu vou ser batizado, Não, não é isso. Fé é você acreditar, é você crer que aquilo que Deus diz em sua palavra é a verdade e vai acontecer. Se Deus disse, está dito. Se Deus não disse, eu não me arrisco. Mas se Deus disse, está dito. Se Ele fez uma promessa para você, creia. No momento certo Ele vai mandar. E outra coisa, esperança é uma coisa e fé é outra. Esperança diz eu vou ter, a fé diz eu tenho. Eu posso até me experimentar exatamente agora, mas eu tenho. Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas
mas o que eu tenho, isso eu te levo. Ele sabia que ele tinha algo. E ele sabia disso pela fé. É fé. Fé, né, é a certeza das coisas que Deus promete. Nós cremos num Deus que não mente, num Deus que não brinca, né? Quando Ele faz uma promessa, quando Ele diz uma palavra a nosso respeito. O que é a incredulidade? É a dúvida das promessas de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles simplesmente duvidaram de Deus. Deus tinha dito, não comam. E Satanás disse, porque ele acha que vocês vão ser igual a ele. E eles duvidaram de Deus. Eles duvidaram da fidelidade de Deus. Eles duvidaram da verdade, da essência de Deus. Deus odeia a mentira. Deus não suporta a mentira, porque é contra Ele. Ele é a verdade, Ele é a essência, Ele é fiel. Se Ele fala uma coisa, Ele vai cumprir. Quando a gente acredita em Deus, na palavra dEle, nós estamos pela fé assumindo que Ele é o único Deus verdadeiro. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que creiam no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo a quem tu enviaste. João capítulo 17 e versículo 3. O que Jesus queria dizer com isso? Conhecer a Deus. Conheça o seu Deus, conheça o que Ele gosta, conheça o projeto dEle, o plano dEle, principalmente na sua vida. Pergunte para Ele lá no seu quarto: meu Deus, qual é o projeto para a minha vida? Meu Deus, qual é o projeto para o bairro? Tu quer salvar o bairro? Como é que tu vai salvar o bairro? O que é que tu quer? Quais as estratégias que eu devo fazer para evangelizar esse bairro? Como eu devo me comportar? E Jesus disse: aquele que crê em mim, eu me manifestarei a ele. Eu me manifestarei. O Senhor virá a você e vai dizer a você exatamente o que você precisa. O ministério do Espírito Santo, ele é primordial para nós. Primeiro, antes de falar com os homens, a gente fala com Deus, através do Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, com a ajuda e intercessão do Espírito Santo. Essa é a sequência. Alguns irmãos eu já vi, não estou condenando ninguém, mas eu já vi: eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você está pedindo para quem? Me diga, você está pedindo para quem? Porque quando, se eu fosse ao pastor através do mim, eu disse assim: eu não sou amigo muito do pastor Deus Amar, mas eu sou muito amigo do Domingos, né? Aí eu quero chegar uma coisa para ele, pedir uma coisa para ele, mas eu sei que não sou digno de receber. Aí eu digo assim: olha, como eu sei que ele não negava para o Domingos, eu digo: eu vim em nome do Domingos. Entendeu? Quando Jesus disse: venha em meu nome, Ele está dizendo: olha, você vai chegar na sala do trono e falar com o Pai, e vai dizer assim: eu não estou sozinho, porque eu venho em nome de Cristo, sob os favores de Cristo. Eu não sou digno, mas Ele é. Eu não fiz nada para estar aqui, mas Ele fez. Eu não tenho condições dignas de estar aqui, mas Ele me deu o nome dEle para que eu usasse. E se você dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, está pedindo para quem? Se você está pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dele. Ele é o mediador único, advogado. Entendeu? Então, de novo, nós vamos orar ao Pai. Não tem problema se você orar ao Filho, e não tem problema se você orar ao Espírito Santo, porque no momento que você está conversando: Espírito Santo, me ajuda aqui, você está orando, não é não? Eu estou falando
é de uma postura geral. Toda regra tem suas exceções. Falando da regra, nós oramos ao Pai em nome do Filho Jesus, que nos deu condição de usar o seu nome, pela influência, com a ajuda, com o suporte, com o poder do Espírito Santo que está aqui. Para a gente alcançar essa cidade de São Luís, para a gente alcançar esse bairro aqui aqui próximo a Betsaida, nós precisamos do Espírito Santo. Olha, para terminar, eu acabei não falando sobre muita coisa que eu ia entrar agora para falar sobre a voluntariedade de Isaías. Aí ia falar sobre Daniel Berg, ia falar sobre Gulavim, sobre Frida, sobre Sara, né? Ia dizer que o Daniel Berg esteve em Portugal. Eu ia falar sobre o clínico João Jonas, né? Ia falar do Alcebeito Pereira Vasconcelos, da janela missionária. É muita coisa, né? É muita coisa, não temos tempo. Ia falar um pouco da agenda de missões da SEMADESD, e eu ia apresentar, porque eu trouxe um negócio, mas não temos o. Eu ia apresentar para os irmãos um negócio extraordinário sobre a Coreia do Sul e sobre o disco A Última Trombeta. Alguém ouviu falar de uma revelação do pastor, do missionário lá da Noruega, norte da Noruega? Em 1952, A Última Trombeta, você lembra? Maravilha. Tá. Então eu vou concluir com essa parte. Olha, me ouçam com toda atenção. Em 1952, a Coreia estava em frangalhos. Estava dividida, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Uma comunista e a outra capitalista. Eram inimigas. E a guerra devastou as Coreias, acabou com as Coreias, estavam pobres, numa situação difícil. Não tinha crentes ali. Deus deu uma revelação em Oslo, na Noruega, para um missionário, e que ficou conhecido como A Última Trombeta. Tem na internet, você coloca lá, A Última Trombeta, você ouve. Pois bem, lá em 1952, lá naquela época, quando não tinha crente na Coreia do Sul, numa parte lá, que ele diz assim, que é dramatizada, diz assim, por favor, tem uma parte que diz assim lá na revelação, a mulher diz assim: olha, uma notícia extraordinária vem da Coreia, porque lá são milhares e milhares, até membros das Forças Armadas. Não tinha crente na Coreia. Eu ia mostrar para os irmãos aqui como é que está na Coreia. As igrejas, o avivamento que está na Coreia, o tanto de crente que tem na Coreia, o tanto de militares crentes que tem na Coreia. Como está na Coreia? Da Coreia do Sul. Não estou falando de Pyongyang, daquele louco lá. Estou falando dele lá. Estou falando da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Estamos a um passo do arrebatamento. Estamos a um passo de subirmos, de terminarmos com a peregrinação da igreja na terra. Mas nós precisamos ainda terminar a obra de missões. A obra missionária ainda não acabou. E enquanto a última pessoa não aceitar Jesus, a igreja não sobe. O pastor, de saudosa memória, o pastor Antônio Berton Soares, ele dizia: olha, no dia que a última pessoa aceitar Jesus como Salvador, nesse dia e nessa hora, a igreja sobe, aliás, o noivo desce, o cabeça desce, o corpo que a igreja sobe, e o encontro vai ser nos ares. O encontro vai ser nos ares. Esse dia está no calendário de Deus. Deus sabe esse dia. Nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, mas faltam poucos dias
dias e poucas horas para que isso aconteça. Portanto, a obra missionária é urgente. Concluindo, pelo amor de Deus, já passou aqui. Olhe para a irmã Rosaléia, lá no Uruguai. Irmã Rosaléia, no Uruguai, com seu esposo, estão lá. Se você puder, fale com ela pelo WhatsApp. Ela ouve. Precisa de uma palavra de incentivo, está no Uruguai, começando uma obra agora. O pastor Ricardo estava na Bolívia, resolvendo um problema sério que aconteceu lá. Tá? A Venezuela precisa das nossas orações. A Sematerg quer entrar no Chile. A Sematerg quer entrar. Tem um projeto chamado Projeto Novo México. Nós temos a Colômbia. Eu vou concluir agora. Olha, nós brasileiros, crentes brasileiros, somos devedores da Colômbia, porque Clímaco Bueno Asa, quando ele fundou a igreja IADESB em São Luís, da qual fazemos parte, no dia 15 de janeiro de 1922, tá? Quando ele era o quê? Colombiano. Ele aceitou Jesus aqui no ministério do navio de Daniel Berg. Ele foi o pastor auxiliar de Daniel Berg. Aleluia! E quando ele veio, largou tudo que ele, com a família, veio para o Maranhão, em São Luís. Ele fundou, né, passou algum tempo, alguns meses, chegou a passar um ano, entregou e foi fundar a igreja em Belo Horizonte, que também ele fundou em Belo Horizonte. Por conta disto, eu sinto isso, nós somos profundos devedores da Colômbia. A Colômbia não tem missionários da Semana. Vamos orar pela Colômbia. O 4º seminário de missões ocorrido aqui na área 16. A Mary Gold, aquela irmã morena africana do Quênia, que veio pregar em um sábado, foi uma sexta, foi um sábado, não me lembro mais, mas ela pregava. E ela pregava. Quando ela terminou, Deus a tomou em línguas. E Deus então a usou com dons espirituais. E ela clamava dizendo assim, eu não sei se vocês estavam lá. Ela clamava dizendo: Colômbia, Colômbia, oh Colômbia, quem irá, Colômbia? Precisamos ir à Colômbia. Precisamos pregar o evangelho à Colômbia. Não podemos deixar o inimigo cegar milhões e milhões de pessoas que estão lá. Precisamos pregar o evangelho. Se você não pode ir, envie. Ou então vá com ele. Quando a gente contribui, a gente está indo com ele. Quando a gente ora, a gente está indo com ele. Amém, meus irmãos? Fiquem assentados. Eu posso falar, posso falar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos por este momento feliz da